fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ainda de pé, com seus olhos fechados, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Ele está aqui no nosso meio nessa noite e Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você dizer para Ele tudo o que você precisa. Ele sabe o que você precisa nessa noite. Ele sabe o que você passou durante o dia. Ele sabe até o que você vai pedir agora nesta oração. Mas Ele quer ouvir você clamar. A palavra do Senhor, lá em Mateus diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Quem crê, levante as tuas mãos. Quem crê que Jesus está aqui nessa noite, continue com a mão levantada. Quem crê que Jesus pode responder a sua oração hoje mesmo, então esse é o momento que você vai falar com Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estamos aqui reunidos nesse templo, nesta terça-feira, para adorar o Teu santo e poderoso nome, clamando ao Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Quantas pessoas estão agora, Senhor, falando? A paz do Senhor. Glória a Deus. É bom estar. Amados, nós estamos numa sequência já de... Essa é a terça-feira que estamos ministrando subordinado ao tema deste ano, quando declaramos no dia 31, dia da esperança, o dia 31 de dezembro, que este ano de 2022 seria o ano da frutificação e da multiplicação. A minha alegria é que muitos dos irmãos já entenderam isto e estão vivendo um tempo em que Deus está lhes proporcionando bênçãos e honra. E eu quero, irmãos, continuar pensando, orando e falando sobre isto, porque o meu maior desejo é que Deus te faça próspero. Mas quando falamos de prosperidade, é você ter o seu casamento, sua família, sua vida profissional, emocional, todas as áreas da sua vida, não viver de fato de forma estéril, mas começar a produzir muito para a glória de Deus. Quantos entendem isso? Digam amém. Eu continuo falando do mesmo assunto nesta terceira ministração, portanto, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 26 e versículo 12, e você que trouxe caneta e papel, porque eu me recordo que na primeira semana falamos sobre a parábola do semeador, falamos a razão pela qual muitos de nós não prosperamos. Nós até plantamos, mas as nossas sementes não vingam. Na última semana eu falei sobre os segredos das sementes, e aqui falei sobre 4 tipos distintos de como encontrar um caminho certo, como encontrar a semente certa e como valorizar a semeadura. Hoje nós vamos continuar falando sobre alguns princípios que nos garantirá uma colheita. Vamos ver através da Bíblia Sagrada que homens de Deus tiveram sucesso quando eles principiaram na sua vida algumas características que eu acredito ser pertinentes a Deus para o seu povo. Gênesis 26, versículo 12, quando encontraram o texto, digam: eu encontrei. Está escrito assim:
E semeou Isaque naquela mesma terra. E semeou Isaque naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Que o bendito Deus permaneça nos abençoando por meio da sua palavra. Tome o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que ora lemos faz menção do filho de Abrão, de nome Isaque. Este é o descendente legal de Abrão. De fato, Abrão teve mais filhos que estes, ou que este, mas este foi o que herdou de Abrão a sua herança. Herança esta, que quando ele ainda estava lá na Mesopotâmia, numa região determinada ou denominada de entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, Deus o chama da sua terra, Ur dos Caldeus, e o Senhor diz para que ele saia da sua terra, no meio da sua parentela, e vá para um lugar que Deus iria lhe mostrar. De fato, ele até sai, comete alguns erros no começo da sua jornada, ele leva Ló, o seu sobrinho, e ele para no meio do caminho. Só depois de algumas tragédias, por exemplo, a morte do seu pai, é que ele prossegue na sua caminhada. Parece que é uma tendência do ser humano, sempre que Deus fala, questionar os ditames de Deus. Porque não é tão fácil viver de fato as ordenanças de Deus, porque elas vão de encontro ao nosso ego. Ela contraria as nossas vontades. E por muitas vezes até iniciamos, mas paramos em alguns pontos da vida questionando. E daí, muitas tragédias, infelizmente, muitos problemas acabam ocorrendo no meio da trajetória e que acabam nos impulsionando a pegar o caminho de volta. Foi assim que aconteceu com este homem por nome de Abrão. Só depois que morre é que ele tem ali, naquele instante, um impulso, entendendo que Deus não havia chamado ele para gerar uma terra, um espaço, um lugar, Harã. E de repente diz que ele vai para a terra que Deus lhe mostra, que é a terra de Canaã. Essa terra, ela está margeando o Mar Grande, ela vai até o rio Eufrates praticamente, são as determinações da herança de Deus. Um lugar extremamente próspero, fértil, tanto que se tornara o berço de todas as civilizações. Um lugar estratégico, um lugar rico, um lugar que tudo que se plantava gerava ali. O problema é que aquele território, aquela terra estava enfrentando um momento de fome. Havia fome naquela terra. A pergunta que surge agora: como que Deus pode enviar um homem? Deus chama um homem, faz-lhe uma promessa de bênção, porque Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus disse: de ti eu farei uma bênção, e tu serás uma bênção. E Deus faz promessas de coisas grandes que ele não possuía. Eu te darei uma grande descendência, será pai de muitas nações. E ele sai embasado nesta promessa e com esta palavra. Mas quando ele chega na terra que Deus determina, a terra está em um momento de fome, de seca. Os animais morrem, o que planta não vinga. Então ele toma uma decisão e desce para o Egito. É lá no Egito, fora da direção de Deus, que ele comete mais outros erros. Erros que vão trazer consequência para toda a sua trajetória de vida, que ainda vão ser como consequência para os seus descendentes e até os nossos dias. Infelizmente, algumas consequências por causa desta trajetória errada da vida de Abrão. Mas quando ele percebe o erro, ele volta. E coisa boa é quando a gente volta para o centro da vontade de Deus. Porque se Deus nos manda, irmãos, a um lugar, ainda que esse lugar circunstancialmente não seja o lugar que nos agrada, ainda que não seja o lugar em que
traga uma impressão positiva. Se Deus mandou, nós precisamos entender a ordenança de Deus, a vontade de Deus. Sofremos muito quando queremos do nosso jeito e não do jeito de Deus. Mas, numa reflexão, eu posso lhes afirmar que nem sempre a vontade de Deus há de concordar com a nossa vontade ou com as nossas vontades. Melhor ainda é permanecer debaixo da vontade de Deus. Posso lhes afirmar com toda certeza que muitos de nós ainda sofremos muitas consequências por estar num caminho determinado por Deus, e num determinado momento da caminhada nós temos uma tendência de falhar, de mudar o caminho, e sofremos de consequência. É claro que depois nós nos questionamos, ou questionamos a Deus, por que as coisas não estão dando certo? Por que as coisas estão ruins? E por que não dizer, nós que servimos a Deus, é mais ou menos assim. Se eu vou à igreja diuturnamente, se eu sirvo a Deus, se eu sou um ministro, por que eu tenho que sofrer tais situações? Ora, irmãos, a Bíblia deixa a história do pai da fé, o homem que marcou e que foi referência da fé, para que nós entendamos que ainda que seja alguém chamado, marcado por Deus, se errar, haverão muitas consequências. A vontade de Deus não era que ele sofresse, a sua descendência sofresse. De fato, a vontade de Deus era que ele chegasse naquele lugar onde a terra estava amaldiçoada por causa de uma maldição de Noé, nos descendentes de seu filho chamado Cão, por um ato que trouxe vergonha para Noé. Então Noé lança uma maldição sobre o seu filho chamado Cão, e essa maldição vai atingir a sua descendência. Então nasce Canaã, que é justamente este nome que a terra recebe, e a terra já recebe uma impressão de maldição. Perceba a trajetória, perceba os caminhos que vão contrários à vontade de Deus. Então naquele instante Deus chama Abrão para ir para esta terra, e o intuito de Deus é que Abrão fosse bênção na terra da maldição. Guarde bem isso. Deus não nos manda ir a qualquer lugar. Deus não nos coloca em lugares por acaso. Deus não determina o ambiente da nossa habitação sem razão. Deus tem um motivo para que você esteja onde você está. Deus tem uma razão para que você trabalhe onde você trabalha. Deus tem um motivo para colocar pessoas ao seu lado. E por que não dizer colocar você ao lado de algumas pessoas? Não é sem motivo. Por muitas vezes questionamos, e lá vai uma palavra de Deus. Ouça a voz de Deus. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, mas Deus está nos observando, dizendo, eu estou colocando você, eu estou determinando você, confiando em você, eu estou crendo em você, que você é a resposta onde você está, para as pessoas que convivem com você. Às vezes nós olhamos para fora e questionamos as pessoas, questionamos o lugar, e aí declaramos, essa pessoa não é uma pessoa positiva, essa pessoa não é uma pessoa abençoada, essa pessoa, e aí a gente começa a julgar o comportamento das pessoas, e nos perguntamos por que eu vim parar num lugar como este. E a resposta pela Bíblia é, Deus não vai colocar você no meio de gente que já está abençoada, porque você é a bênção para quem de fato precisa ser abençoado. Bendito seja o nome do Senhor. Alguns de nós, irmãos, fomos chamados para ser bênção onde quer que nós estejamos. Então Abraão vai para ser bênção lá, e ele erra. E depois que ele erra, a bênção que seria para ele passa para Isaac, seu filho. E é em Isaac que Deus vai cumprir as promessas que ele fez a Abraão. Mas tem um problema, tem um momento em que Isaac, quando para na terra, na mesma terra, no mesmo lugar, a terra está ainda vivenciando um período de fome. E eu disse a você que é uma tendência do ser humano de, quando não concordar, quando as coisas não estiverem bem,
Quando o vento não está soprando ao nosso favor, logo a gente pensa: Deus não está conosco. Deus não está neste negócio. Porque se Deus estivesse aqui, tudo daria certo. Nem sempre será assim. Deus, irmãos, não é Deus que precisa estar. Deus precisa de uma referência nesses lugares. E nós somos a referência. Às vezes ficamos nos perguntando onde Deus está. E quando não perguntamos onde está a bênção, biblicamente, a bênção está sobre a cabeça do justo. Provérbios capítulo 10, versículo 6 diz: bênçãos há sobre a cabeça do justo. É que a gente fica olhando para frente, fica olhando para os lados, fica olhando para trás, procurando a bênção. E Deus está dizendo: eu já coloquei a bênção sobre a tua cabeça. E alguém diz assim: onde está a presença de Deus? E a gente fica procurando a presença. A presença de Deus, irmãos, não está aqui fora manifesta, porque o maior desejo de Deus sempre foi ter a presença dele dentro de nós. Bendito seja o nome de Jesus. Vou repetir: você é a referência de Deus. Deus quer se manifestar através de você. A bênção vai chegar através de você. Enquanto nós não entendermos isso, as coisas não acontecerão. E um detalhe: quando Isaac pensa em sair da terra, Deus aparece a Isaac e diz: Isaac, não faça isso. Eu sou o Deus de teu pai. Não desças para o Egito. Não cometa o mesmo erro. Permanece nesta terra. É aqui que eu vou te abençoar. Fica aí. A terra estava seca. A terra estava em fome. Mas ele observa, ele ouve a voz de Deus. E coisa boa é o homem ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus vai contra todas as circunstâncias. Vou repetir: não importa as crises existenciais, se Deus falou, Ele é capaz de provisionar coisas grandes acerca da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E naquele instante Ele resolve agir com alguns princípios, e são estes os princípios que nós vamos pensar aqui. Porque quando Ele ouve, Ele obedece. E obedecendo de forma estratégica, ele coloca em prática. A seca vem para acabar com tudo, uma demonstração de que nada daria certo, porque nem sempre será do jeito que a gente pensa. É a gente fazendo e o vento soprando e o sol tentando secar e as coisas querendo dar errado, e você tem que ser resiliente, tem que ser forte, tem que ser corajoso. E depois de tudo isso, declarar, através da sua fidelidade, porque o texto deixa muito claro que quando ele ouve a voz de Deus, o que é que ele faz, pastor? Ele resolve plantar. Eu nunca trabalhei na agricultura, irmãos, mas eu sei que há tempo determinado para se lançar semente no solo. A semente precisa de água para germinar, crescer e produzir. Como que você vai lançar semente em terra seca, em tempo de sequidão e sol escaldante? Só debaixo de uma palavra vinda do próprio Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É olhar para os quatro cantos da terra e alguém dizer: você perdeu a cabeça, você perdeu o juízo, você vai plantar uma terra seca como esta, num tempo crítico como este. Como que você vai começar? Como que você vai investir, empreender no meio de uma situação como essa? A resposta é simples: é que Deus mandou plantar em tempo de seca. Bendito seja o nome do Senhor. É alguém dizia assim: eu vou começar quando ninguém começa, eu vou fazer o que ninguém faz, eu vou acreditar que ninguém acredita. Mas eu não estou fazendo isso por acaso, não é loucura, é fé no poder da palavra que vem do próprio Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez por isso Paulo vai dizer: eu não vivo mais por vista. Não é pelo que eu vejo,
Não é pelos meus sentidos. Eu vivo pelo poder da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E eu vou declarar algo que está em meu coração. Tudo que está aí fora, alguém diz, é um ano político, é um ano de crise, não dá, este ano não dá certo, fica estacionado. As coisas estão aumentando todos os dias. Nós somos surpreendidos com o preço das coisas, do alimento básico lá em cima, falta de trabalho, esta enfermidade, a pandemia que tenta assolar. Mas Deus trouxe-nos uma palavra, que este ano será o ano de frutificação e multiplicação. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não quero saber a gravidade da pandemia, por mais responsável que eu seja, eu sei da necessidade, da responsabilidade da igreja com isto. Por mais que eu saiba que é um ano de guerra, um ano político, um ano de guerra, Satanás, irmãos, vai fazer arruaça nesse país com essas brigas que estão aí. Tome muito cuidado em nome do Senhor Jesus, mas viva debaixo do poder da palavra, porque enquanto a guerra aí fora, nós estamos guardados debaixo da patente maior, que é o nosso general Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o dono da igreja, é o dono da minha vida, é o dono da tua vida, e ele tem dito: você vai fazer o que ninguém fez. Bendito. E ele planta, e a Bíblia diz que ele planta contrariando todas as coisas. E quando ele planta, a Bíblia diz que Deus o abençoou. Aleluia. Aleluia. E aqui resume tudo. Porque numa terra seca, numa terra de fome, onde todo mundo planta, não dá. Mas ele põe a mão, ele planta debaixo da palavra. E naquele momento, tudo que ele planta, mas a colheita é tão grande que uma semente, ela produz o máximo que ela pode produzir. Um cêntuplo, uma única semente, gerou 100. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É o ápice da colheita. É isso que acontece quando alguém vive debaixo de uma promessa, quando vive subordinado a uma palavra e começa a trazer para a sua vida princípios de obediência. Pastor, é fácil? Não é fácil. Todos falando, comentando, rede social, os amigos, a família. E alguém disse: para com isso. Isso não vai dar certo. É muita gente puxando para trás. E você sozinho na frente, querendo fazer dar certo. Dizendo: vai dar certo. Mas tem uma multidão dizendo que não vai dar certo. Você quer fazer, mas está sendo impedido por uma multidão. Eu posso lhe afirmar que maior é Deus do que a multidão que tenta te arrastar para trás. Se Deus mandou você prosseguir, dá o primeiro passo. Pastor, e qual é o primeiro passo? Obedece, faz o que ele mandou. Mas fulano e cicrano vai ficar chateado, problema deles. Nós não temos compromisso com fulano e cicrano. O nosso compromisso é com o nosso Deus que cuida de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Vou dizer mais. Este é o melhor ambiente para Deus fazer milagre. Qual ambiente, pastor? Deus só precisa de uma matéria-prima. Qual é a matéria-prima? Necessidade, caos. Quando tudo está dando errado, Deus precisa de alguém para ser referência, para dizer: quero fazer milagre. E este é o melhor ambiente, é o melhor momento para testemunharmos dos milagres de Deus. Irmãos, fazer milagre, testemunhar milagre quando tudo está bem, isso não é difícil. Você já está mergulhado numa dimensão de milagre. Você vira para o lado, tem milagre. Vira para o outro, tem milagre. Você não sai nem de casa, o milagre chega na tua casa. Ah, como é bom viver este
tempo, mas há tempo, irmãos, que nem o vento sopra a nosso favor, as portas se fecham, todo mundo vai embora, você fica sozinho, constrangido às vezes, até envergonhado. Aí você pergunta: cadê o pastor? Cadê meu líder? Cadê aquele homem que profetiza? Cadê aquela mulher que revela? Irmãos, as portas se fecham e parece que o céu se torna de bronze, porque até as nossas orações parece que não sobem a Deus. Eu sei muito bem o que é isto. É nesta hora que Deus está declarando: eu vou fazer um milagre nesse instante. Sabe por que eu não estou deixando ninguém participar nesse momento da tua história? Porque meu negócio é somente contigo. Certa vez, da pastora Altair, eu perguntei a Deus, eu disse: cadê fulano? Cadê cicrano? Ninguém aparece, ninguém vem aqui, ninguém me liga, manda mensagem, ninguém responde, a gente se sente tão só. Aí Deus disse ao meu coração: fica tranquilo. Sabe por que eu não deixei ninguém participar? Porque se participasse, no dia que contastes o milagre, ia dizer: eu quero louvar a Deus pela vida de fulano, cicrano e bertano, mas eu não vou deixar você fazer isso, não. Você vai louvar apenas o meu nome, você vai exaltar apenas o meu nome. Não é que você não tem amigo, não é que ninguém se importa com você, é que chegou o momento de você ter uma intimidade ímpar com Deus. Até hoje eu sinto no coração a dizer a esta igreja: até hoje você viveu empurrado, sustentado, amparado por A e por B, mas Deus esta noite te trouxe para dizer: no meio desta sequidão de deserto, se tu obedecer e plantar esta semente, eu vou fazer germinar e frutificar em sua vida. Bendito seja o nome santo de Jesus. Aleluia, aleluia. Escute isso. Isaac desenvolveu uma obediência no meio da desobediência do seu pai, no mau exemplo aparente de Abraão. Foram muitos erros. A gente olha para o nosso pai da fé, a gente só vê acerto. Vale lembrar que algumas vezes ele mentiu. Vale lembrar que algumas vezes ele tentou ajudar Deus. Vale lembrar que Deus mandou ele ficar aqui, ele foi para ali. Deus mandou ele sair sozinho, ele leva o sobrinho. Quantas vezes Abraão errou? A gente não gosta de olhar para esses textos, mas todos eles trouxeram consequência. A história de Isaac é curta, mas Deus fez de tudo para que em Isaac não ocorressem os mesmos erros da vida de Abraão. Ainda assim Isaac erra, mas Deus cooperou e abençoou, porque ele foi obediente. E nesta situação, ele se tornou rico, porque Deus é extraordinário. Deus não mandou plantar só por plantar. Deus mandou plantar numa época em que ninguém plantava, para que amanhã ele tivesse o que ninguém tinha. Eu vou repetir: Deus mandou ele fazer numa época em que ninguém estava fazendo, porque depois todos estavam procurando e não achavam em lugar nenhum. Só Isaac tinha, e só porque ele tinha, Deus fez ele próspero e tornou ele rico. Foi estratégico. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus dizendo assim: sabe por que a multidão não vai, não faz? Porque ele não tem quem acreditar, mas você sabe quem está falando contigo. E vou te dizer mais: vai plantar, vai dar certo. E hoje quem te critica amanhã vai te procurar para pedir ajuda, porque ele vai bater em muitas portas e não vai ter quem o ajude, mas você vai ter suficiente para a tua vida e até para aqueles que não acreditaram no empreendimento de Deus na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vai, Isaac, planta com coragem. Resistiu, apostou alto e Deus o abençoou. Esse é um princípio. Mas eu vejo estratégias, e esta é uma das grandes lições para quem quer ter sucesso diante de uma proposta como essa de frutificar, de multiplicar em tempo de crise. Deus está olhando para nós, está buscando em nós homens que sejam estratégicos, homens que de fato acreditem quando ninguém acredita. E ao longo das histórias das Sagradas Escrituras nós encontramos homens que acreditaram quando ninguém acreditou. E Deus olhou e os céus
ficaram em expectativa. Eu me refiro a um homem por nome de Gideão. Em Juízes capítulo 6, verso 11, pessoal do slide deixa o texto aí. Mas a história diz do verso 11 até o verso 24, contando-nos a história dele, que ele tinha uma família pequena, não era uma família rica, era um tempo de guerra, o povo por sua desobediência, as consequências, o inimigo vinha e tudo que eles plantavam, o inimigo levava embora. Mas Gideão teve um volume maior no coração de vontade. E diga-se de passagem que a força de vontade, essa é a maior força depois da força de Deus. Mesmo estando em crise, diz a história que eles plantavam e os inimigos vinham e roubavam tudo. 7 anos de fome. A situação estava crítica. De repente Gideão insiste. E ele planta. Ele vai plantar trigo. E alguém está de fora dizendo: é mais um que vai ser roubado. É mais um que vão tomar tudo que ele está plantando. Foi chegando a época de colher o trigo. Ele, com toda a força de vontade que ele tinha, porque aí contra a multidão, enquanto todo mundo está dizendo: não planta não, que não vai dar certo, e se vingar, os inimigos vão levar. Não tem coisa pior do que você trabalhar, e no final chegar à conclusão que você nadou e teve que morrer na praia. É você lutar, se esforçar e não ver o resultado do seu trabalho. Porque sempre tem alguma situação, uma circunstância que vem, mina e leva tudo. A vontade é de desistir. Nessa hora você pergunta onde Deus está. Que situação é esta? Ao invés de melhorar, ficou pior. Me esforcei, plantei, cuidei da terra. Aí agora vem uma circunstância, uma situação, um momento, e ele elimina e arranca tudo que você plantou. Então Gideão toma uma decisão. Qual é a decisão? Ele vai arrancar o trigo. E como é época de trigo, os inimigos estão lá observando a eira. E todo mundo que coloca trigo na eira, terminou de bater o trigo, os inimigos vêm e roubam depois que tudo está pronto. Então Gideão tem uma estratégia. Repita comigo: uma estratégia. Ele faz o que ninguém fez. Ele pega o trigo e vai malhar o trigo no lagar. Ao invés de colocar na eira, ele colocou no lagar. Na eira você coloca o trigo por inteiro. No lagar, por ser menor, você coloca em quantidades pequenas. Demora mais um pouco, mas o resultado é seguro. Ele pensou: se eu coloco o trigo na eira, os inimigos vão levar embora. Ninguém fez. Ele disse: já sei, eu vou colocar o trigo no lagar. De pouquinho em pouquinho eu vou malhando, recolhendo, mas inimigo não vai levar o trigo que eu plantei. Irmãos, é Deus dizendo ao nosso coração: Deus te deu inteligência, sabedoria, te deu capacidade para adquirir inteligência, para você ir além. Não precisa fazer tudo de uma vez. Se não dá para fazer tudo de uma vez, faz conforme as suas forças. Peça a Deus direção, use de estratégia, mas não pare. Tem muita gente desistindo e todos possuem uma história para contar. A pergunta é: você vai ser mais um contador de histórias? Já que você vai contar uma história, troca, muda o ritmo da história. Não diz que você plantou e veio uma situação e tomou. Diz que aquilo que você plantou foi Deus que te deu. E já que foi Deus que te deu, você vai se esforçar, ainda que seja aos poucos, mas você vai concluir tudo que Deus colocou nas suas mãos. Porque não adianta começar dizendo que foi Deus que deu
e no meio do caminho já desisti. Ninguém sabe mais que Deus é esse que dá alguma coisa para a gente, no meio do caminho a gente desiste, já não foi mais Deus que deu. Alguém está contando testemunho de Deus abriu a porta, e daqui mais um pouco diz: olha, tem alguém me perseguindo lá e parece que vão me mandar embora por causa desse alguém. Peraí, irmão, Deus te colocou lá, então Deus te sustenta. Bendito seja o nome do Senhor. É somente você confiar e ser estratégico. Como assim, pastor? Pede direção do alto. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Certa feita eu vi um livro do pastor Billy Graham que me dizia que o crente tem que ser como um submarino. E haviam vários exemplos, mas esse me chamou a atenção. E por que como um submarino? Porque um submarino, ele não vive manifesto. Ele vive às escondidas, em meio a esse turbilhão de água, esse oceano. Mas mesmo estando lá embaixo, ele tem uma direção. E de vez em quando tudo se torna turvo, ele levanta um instrumento chamado periscópio, como uma luneta, sobe até acima das águas e dá uma olhada e pega a direção, e depois ele prossegue. Ele disse: assim tem que ser o crente. Sabe qual é o nosso maior problema quando eu falo de estratégia? É que a gente não consegue mais fazer nada sem que as pessoas saibam. Tudo que faz vai para a internet, tem que falar o que está fazendo, tem que mostrar como está fazendo, tem que dizer: olha, eu não vou malhar o trigo na eira não, vou malhar no lagar. Aí tem gente de olho e diz: olha, sabe, aquele fulano não vai estar na eira não, está no lagar. Fica sabendo de tudo, sabe até quanto está arrecadando do trigo, e vai fazendo tudo e manifestando tudo. Aí Deus está dizendo: seja estratégico, seja mais sigiloso, ponha força, vontade, vigor, vá com coragem, faça tudo o que você tem que fazer. Se tiver que manifestar, manifeste depois de pronto. Diga que você já concluiu, diga que já acabou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Abre os seus olhos, tem muita gente que está ao teu lado e até diz serem teus amigos, mas que querem a tua destruição. E o pior de tudo é que você sabe, parece que você gosta. Nem sempre vai dar para malhar o trigo na eira. Vai para o lagar, debaixo do pé do carvalho, onde ninguém está vendo. Ninguém precisa saber de tudo. Ninguém precisa ficar sabendo da sua história. Mostra só o que você quer mostrar. Outro dia eu disse aqui, alguém perguntou: pastor, o senhor não manifesta suas agendas? Eu não. Não, para que isso? Eu fui. Eu digo: não, voltei. Já fui, agora estou de volta. Para com essa bobagem. Até porque disse ontem no curso, quem se preocupou muito com a agenda está lá no livro de Jó. Deus perguntou: Satanás, de onde vens? Ele olhou para a agenda e disse: olha, e começou a contar a agenda dele. Satanás é que tinha uma preocupação terrível com a agenda. Pelo amor de Deus, viva a sua vida para a sua família, para Deus. Viva a sua vida com o sigilo necessário. Mantenha a segurança e a privacidade da sua história. Ninguém precisa ficar sabendo com quem você está chateado, com quem você brigou. E por muitas vezes a pessoa fica tão aborrecida que libera palavras de maldição para os outros. É uma alfinetando uma aqui, outra alfinetando outra ali. Dá para ver todas estas coisas. Em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, o Espírito de Deus que se apoderou de Gideão vai se apoderar de você também. E você vai crescer, você vai ser uma bênção, desde que essas coisas apareçam naturalmente. Pastor Aderi Nelson já disse: quem quer fama, o segredo é nunca busque. Quem quer fama, o segredo é nunca queira, porque nunca a fama vai andar com quem a tem. A fama ou chega primeiro ou chega por último, mas nunca vai estar junto. Nem sempre a tal da fama traz uma coisa boa. Então seja, em nome de Jesus,
estratégico, sigiloso. Viva a sua vida para Deus e a quem se importa com a sua história. Bendito seja o nome do seu Deus, quer te fazer prosperar. Mas você precisa administrar isso. Quando ele faz isso, Deus manda um anjo. Porque ninguém sabia. Mas os céus sabiam. Ninguém foi lá dizer: parabéns, Gideão. Gideão, que bonito que você está fazendo. Porque ninguém sabia. Filipe, ninguém o viu. Ele foi extremamente estratégico. Mas de repente, quando ele menos espera, chega um anjo do lado dele. E diz: o Senhor se agradou de ti, homem corajoso. Ele ainda replica com o anjo. Mas o anjo disse: não, o Senhor está contando contigo. E vou dizer mais. Ele olhou para você e viu em você estratégia. Viu em você coragem. É com você que ele está contando para mudar a história deste povo. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, Deus está querendo, Deus está buscando referência. Mas referência não precisa se expor para as pessoas para dizer: eu sou a referência. Deixa que os céus te aponte, deixa que os céus te encontrem. Bendito seja o nome do Senhor. Faça como Gideão. Você quer prosperar, você quer frutificar, você quer multiplicar, vai para o lagar. Esse é o princípio, a obediência de Isaac, a estratégia de Gideão. Mas há um homem na Bíblia que pouco se fala do mesmo. Um guerreiro que andava com Davi, que era menosprezado. Na época, no reinado de Saul, muitos homens, por causa de alguns erros que cometeram, eram desprezados, deixados de lado. Esses homens, quando Davi começou a reinar, esses homens fizeram a guarda de Davi. Era a guarda imperial. Eram homens guerreiros, homens que foram escolhidos a dedo. E eles tinham princípios, mas eu vou destacar dos 33, destacar um chamado Samar. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 11, esse moço aparece no texto. Ele não é um nome que aparece sempre. Esse moço está no meio de um campo de lentilhas. E no meio do campo de lentilhas, ele está ali trabalhando no seu campo de lentilhas junto com alguns. E de repente diz o texto que o exército inimigo entra para saquear e guerrear e acabar com o campo e colher o que eles haviam plantado. Todo o povo correu, todo mundo foi embora. Este moço, por nome de Samar, pegou-lhe uma espada, olhou para o exército inimigo, encarou o exército e foi de encontro a ele, sozinho. Aí a Bíblia faz questão de deixar claro que Deus estava com ele, que é só Deus para fazer isso no coração do ser humano. Alguém que toma uma atitude desta forma, Deus concorda. Pastor, e o que ele fez? Ele guerreou com o exército inimigo. E a Bíblia diz que ele defendeu o seu campo de lentilha e venceu os seus inimigos. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, irmãos, você empreende, você batalha, você cultiva, você planta. Olha a trajetória, 2, 3, 5 anos. De repente, vem contra você um volume de situação. É um exército poderoso. Aí você diz: não, foi só o desemprego do meu esposo, foi só, e você vai contando as histórias. Isso é o exército que vem contra. Daqui um pouco a gente não olha para trás, não percebe que tudo aquilo foi Deus que confiou a nós. Não vai adiantar nós profetizarmos, declararmos que você vai frutificar, que você vai multiplicar, e daqui um pouco basta vir a primeira situação e você entrega de mão beijada. Quanta gente entregando de mão beijada o seu campo de lentilha.
Pode me contar a história que você quiser contar, eu não tenho nada a ver com a sua vida, eu só quero ser boca de Deus para a sua vida, bendito seja o nome do Senhor. Está faltando um pouco mais de insistência. Isto é resiliência, a capacidade de suportar intempéries. Quando as coisas vêm te sufocando, é hora de parar. É hora de pensar, calcular e dizer: eu não vou abrir mão do meu campo. Aí alguém olha para Samar e diz: é impossível um homem lutar contra um exército. Para quem não conhece o Deus que serve, é verdade. E se eu lhe disser que no meio dessa situação Deus só está esperando você se levantar e agir, querendo resolver, ao invés de correr, porque problema não se resolve correndo, problema se resolve indo para cima dele. Permita-me abrir um parênteses rapidinho. Você sabe a razão pela qual uma pessoa que nunca fez a academia, seja que tipo que ele fez, artes marciais, qualquer coisa que ele tenha feito, sabe qual é a maior dificuldade de brigar ou sair num momento de briga com uma pessoa dessa? Sabe o que normalmente eles vencem? Primeiro, porque já são treinados para isso. Segundo, é que nenhum lutador, ao ser atacado, ele vive a recuar. Normalmente no momento de ataque, ele só faz esquiva e ele adianta o passo. E quando a pessoa menos espera, é surpreendido, porque ao invés de correr, aquele que ele pensou que correria, deu um passo e avançou. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Não corra mais a partir de hoje. Se tiver que se esquivar, se esquiva, mas aponta o passo e vai para cima e diz: eu não vou entregar o meu campo de jeito nenhum. Me respondam se puderem. Foi fácil começar? O que nesta vida a gente começou que foi fácil? E por que a gente sabe que nunca foi fácil começar? E agora basta vir um vento e a gente fala: vou desistir. Você já está no processo. Continua, insiste, seja resiliente. O vento está soprando. Se tiver até que recuar, só recue como uma flecha na mão de Deus. Porque às vezes você olha para a flecha, e para que a flecha seja lançada, é necessário que ela tome um recuo. Mas ela não toma aquele recuo em vão. O arqueiro que pega aquela flecha na mão até puxa ela para trás, dá a impressão de que ela está recuando, como que desistindo. Não, senhor, muito pelo contrário, ela está sendo recuada apenas para pegar impulso. Aí sim, eu vou entender que você é resiliente. E se você me disser: não, pastor, não estou desistindo não, eu só estou recuando na mão de Deus, eu estou voltando um pouco na humildade, na madrugada com Deus, eu estou buscando a presença de Deus, recuando por algum tempo aqui, mas só para pegar impulso. Eu vou declarar novamente: não desista do seu campo de lentilha. Tem um monte de gente, inimigos, olhando e dizendo: no dia que ele desistir, eu abraço o campo de lentilha. Mas eu declaro em nome de Jesus que o Espírito de Deus te fortalece esta noite, e você se apodera do campo de lentilha. Esta noite você é o chamar de Deus. Pastor, o que é chamar? O nome chamar quer dizer: Deus está presente, Deus está contigo. Você não vai desistir, porque Ele não vai deixar. Bendito seja o nome santo de Jesus. E se amanhã alguém perguntar: você não vai vender mais? Você não vai desistir mais? Você vai dizer: não vou fazer isso não. Ontem Deus falou comigo: o campo de lentilha é meu, custe o que custar. Eu já comecei, vou terminar. O nome do Senhor será glorificado. E se amanhã eu tiver que desistir do campo de lentilha, eu só desisto se Ele mandar. Mas se Ele não mandar,
O campo de lentilha é meu, herança que papai me deu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olhe para alguém esta noite. Diga, não desista do seu campo de lentilha. Sabe qual é o problema? Do que alguém olha assim a lentilha e diz assim: por que um homem vai, irmãos? Lentilha era barato, não era algo caro. Como é que um homem da própria vida por um campo de lentilha? Alguém poderia dizer: entrega o campo, depois planta de novo. Sabe qual é o maior problema de muita gente não frutificar e não multiplicar? Falar algo da semana passada, não sabe valorizar o que Deus colocou nas mãos. E ainda que pareça pouco aos teus olhos, seja fiel no pouco. Sobre o muito Deus vai te colocar. Sobre o muito Deus vai te colocar. Aleluia. Eu encerro dizendo que a obediência de Isaac, a estratégia, a coragem de Gideão, a resiliência e a força de Samar. Mas tem um detalhe. Joel capítulo 1, versículo 10 ao verso de número 12. A Bíblia faz questão de anunciar que o trigo, o mosto, a plantação não vingou. A semente até que foi plantada, mas a semente ficou debaixo dos torrões. E o que nasceu, o que surgiu, os gafanhotos vieram, comeram tudo, não deixou nada. Até o gado passou fome. Não havia oferta de manjares ao Senhor. Os sacerdotes estavam entristecidos. O povo estava chorando. Deus chama a atenção do sacerdote e manda com que eles façam um jejum. Que eles coloquem-se de pano de saco e cinza e busquem ao Senhor. Deus vai usar o profeta Joel para dizer que este povo estava passando pelo que estava passando, por um princípio quebrado. A sua fidelidade. Porque, irmãos, se tem uma coisa que Deus não abrirá mão, é da nossa fidelidade. Escute isso. Escute isso. Um rio, quando nasce, ele vai sempre em direção ao oceano, à praia. A pergunta é: o rio é pequeno, o oceano é muito grande. O certo não seria o oceano jorrar sobre os rios, e não os rios jorrarem no oceano? É que o rio, como se fora dependente, ele busca conexões. Ele quer fazer parte desta dimensão. Quando você olha o oceano e você olha o rio conectado ao oceano, não é o oceano somente que quer fazer parte do rio, é o rio dizendo: eu quero algo a mais. Ele olhando para o oceano dizendo: eu quero isso para mim. Mas para que eu possa ter isso aqui para mim, eu tenho que me doar também. Quando olhares para o oceano, vão dizer: esse rio está conectado a este oceano. A natureza nos ensina muito. Falei aqui no curso ontem e repito: o sol que brilha, não brilha para ele. O sol não brilha dizendo: eu acho que eu vou tomar agora uma temperatura, vou me queimar um pouco na minha própria temperatura. O sol não brilha para o seu próprio benefício. Olhe para o vento soprando, e o vento não diz: vou me refrescar na brisa do meu soprar. Olha as águas dos mares, dos rios e oceanos. Eles não dizem: vou me saciar com a água que eu mesmo estou produzindo. Olha agora para as árvores que são plantadas. Elas dão frutos lindos. Elas não dizem: acho que hoje à tarde vou comer uma fruta linda dessa que eu produzi.
A natureza está nos ensinando que nós fomos criados debaixo de um ato de generosidade. Que a vida só faz sentido se aquilo que nós somos e temos, alguém partilhar disso. Tem que brilhar para alguém. Tem que ser brisa na vida de alguém. Tem que dar água para alguém beber. Tem que gerar fruto para alguém comer. Não tem sentido a vida centrada só em nós. E isso começa com Deus. É o princípio, é o primeiro passo da generosidade. É a fidelidade. E depois você ser o marido que a sua esposa espera. Ser a esposa que o seu marido espera. Ser o pai que os seus filhos desejam. Seus filhos que os seus pais sempre desejaram. É dedicar-se, é fazer para quem, é fazer além. Mas se eu não entendo isso, a miséria começa a fazer parte da minha vida. E por mais que eu frutifique, chega um momento que não faz sentido. Não faz sentido. Tudo está bem para você, aparentemente. Você dá uma olhada em volta e você não está conseguindo. Você não vê ninguém sendo de alguma forma alcançado com aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Aí os céus olham de lá e dizem: não faz sentido não. Este homem não consegue fazer absolutamente nada. Não tem princípio de fidelidade. E olha isso aqui. Fidelidade é associada à generosidade, porque não adianta dizer eu sou fiel como picar um cartão numa empresa. Essa fidelidade tem que ser seguida de alegria. Tem que entender o motivo. Tem que entender a razão. Tem que trazer satisfação na alma. Porque senão não faz sentido. É uma oferta que está maculada, com questionamento, com dúvidas. Quando fizer, faça com a alma. É um segredo, só quem sabe aí, só quem faz sabe o que eu estou falando. Meu pastor já dizia: não adianta insistir muito com quem ainda não foi convertido de verdade. Mas eu quero ensinar você a não ser o grau da sua intimidade com Deus. Eu quero, em nome de Jesus, que você viva o melhor ano da sua vida. Eu tenho tirado essas terças-feiras e vou me gastar até você aprender que é você o maior beneficiado em tudo isso. Quem está vivendo esta vida, essa dimensão de graça de Deus, me pergunta: pastor, como é isso? Eu me lembro da última terça-feira, no final do culto, Deus falou comigo aqui: faça isso. Nós fizemos um ato. Terminei de fazer, alguns me perguntaram: pastor, que coisa é essa? Eu estava sentindo, eu já ia levantar. Veio alguém aqui e conversou comigo. De repente, o moço que estava lá atrás, ele tinha que estar aqui hoje para testemunhar, eu vou mensurar o nome dele, é Cássio Bernardes. E ele veio no final do culto, que ele fez aquilo que tinha para fazer. Ao voltar, o telefone recebe um sinal, é uma confirmação de um contrato gigantesco. É de uma usina. E ele veio no final do culto e disse: pastor, poderia ter me ligado amanhã, mandado a mensagem amanhã, mas eu fui lá para fazer o que o Espírito de Deus colocou em meu coração. E quando eu volto, que eu sento, eu recebo a mensagem mesmo: me explica isso. Eu disse: não tem explicação. Não tem explicação. Você não viu nós lendo aqui? Isaac plantou em momento de seca e Deus o abençoou e fez na vida dele o que não fez na vida de ninguém. Não tem explicação, irmãos. Se tivesse um outro caminho, pode ter certeza, eu te ensinaria. Mas vai a lógica da coisa. Quer ver a mulher feliz? Deixa um bilhete para ela dizendo: eu te amo. Você é tudo para mim. Na mesa do café logo cedo. E deixa uma nota de 100. Quando chegar à tarde vai ter até pudim. O que eu estou dizendo a você
é que generosidade atrai generosidade. Generosidade atrai generosidade. Os céus não precisam de nada, absolutamente. Me lembro que certa feita, explicando para alguém sobre generosidade, eu bati numa cadeira dessa e disse: sabe quanto custa uma cadeira dessa? Na época eu disse para ele, nós havíamos comprado as cadeiras, me parece que R$280, alguma coisa assim, as cadeiras duplas. E eu falei R$280. Eu disse, mas isso é computando aqui no mundo dos homens. Lá em cima é computado diferente. Eu disse, como assim? Eu disse, porque quando nós compramos, eu me lembro que alguns irmãos ofertaram para comprar as cadeiras. Deus é justo, Deus não fica devendo nada para ninguém. Aqui nós computamos segundo a lei dos homens. Lá em cima Deus vai dizer assim, ó, naquela cadeira que o João ofertou que compraram, sentou uma pessoa que estava tentando tirar a vida. Entrou naquele dia e sentou. E ali ele ouviu a palavra e se converteu. Eu começo a computar por ali. É os céus que computam assim. Um outro dia naquela mesma cadeira, chegou alguém com uma decisão trágica a ser tomada. Mas sentada naquela cadeira, ela tomou uma outra decisão quando ouviu a minha palavra. Naquela cadeira chegou alguém cansado do trabalho. Disse até que não ia no culto. Mas ele foi naquele dia, e naquele dia eu renovei, marquei a vida dele, hoje é um obreiro. Foi naquela cadeira que ele sentou. E os céus vão computando tudo isso. Os céus não vai ficar devendo nada para ninguém. Então toda a tua generosidade talvez não seja reconhecida pelos teus, pelos homens, quer onde você esteja, onde esteja. Mas os céus não ficam devendo nada para ninguém. Princípios para que este ano haja frutificação e multiplicação. Isaac, obediência. Gideão, estratégia, coragem. Samar, resiliência, força. Mas em Joel, nós precisamos todos os dias desenvolver a generosidade. No capítulo de número 2, capítulo 1, desculpe, versículo 24 ao verso 27. A Bíblia diz que porque esse povo se converte, diz, se você se converteres, e o Senhor faz promessa dizendo, vou restituir tudo o que você perdeu. Tudo que foi consumido nestes anos, eu vou restituir se você principiar com fidelidade. E ele diz, vou sim produzir trigo, mosto, eu vou produzir abundantemente em teus celeiros, nunca mais, diz o texto, serás envergonhado. Repete no verso 27, nunca mais o meu povo será envergonhado. Bendito seja o nome do Senhor. Se você quer frutificar e multiplicar, aqui está a palavra de Deus para o seu coração. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Nesse instante, eu vou direcionar um ensino para uma outra proposta a partir de terça-feira, ainda prosseguindo mais uma outra proposta. Mas hoje eu quero confirmar as 3 ministrações que foram feitas, com base no solo, na semente e no princípio, uma atitude. Repita comigo: o solo, diga semente e atitude. Esses são 3 detalhes que Deus determinou por sua palavra nesses dias. Você quer ter sucesso na sua vida? Coloque em prática isso. Coloque em prática. Nós temos um ano inteirinho para você ver Deus agindo na sua vida. Coloque as mãos sobre o seu coração agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado que é santo, eu declaro a tua bondade sobre nós mais uma vez. Quando a tua palavra alcança o nosso coração e o Senhor nos ensina, nos traz a instrução dos céus. Os teus filhos que estão reunidos no santuário,
E aqueles que estão, meu Deus, através da live, recebendo a instrução da tua palavra, sejam alcançados com as tuas bênçãos. Seja